Boa noite a todos vocês que se encontram em casa, na igreja doméstica. Preparemos o nosso coração para bem participarmos da Santa Missa. Hoje, quinto domingo da Quaresma, temos as seguintes intenções para essa Santa Missa. Em ação de graças por um ano da posse do nosso pároco, Padre Gilmar, aqui em nossa paróquia, por 7 anos de Maria Clara Cremonês, em ação de graça por comemoração dos 60 anos de criação da nossa Diocese de Nova Friburgo, pela recuperação da saúde de Dirley Madeira e de todos os enfermos da nossa cidade, por alma de Erli Manhães, Roselene Mendonça da Silva, Sidney Rocha Dias, Janete de Andrade Fernandes, 15 anos, Isabelle Peçanha Vilela, Sebastião Vieira da Rocha, Roseli Caldas Granja Cias. Também, como intenção dessa Santa Missa, pelos aniversariantes, no período de 23 a 29 de março de 2020. Ana Maria Silva Guimarães, Denilson Ribeiro, Célio Carmo Conzendei, Inácio Vieira Machado, Delvan Leite Coelho, Dilma Dias de Freitas Barrias, Eduardo Alvarenga de Souza, Lauri Siqueira Pereira Conzendei, Márcia Cristina Julião Leite, Margarete Monteiro Correia Marchiotti, Maria Nélia Barcelos Caldeira, Maria Santíssima Caetano da Silva, Renato Manhães Rezende, Roberta Carrielo da Silva Fuli, Rosane Louvice Gualberto de Araújo, Selma da Silva Maia, cônjuge de dizimistas, Augusto César Aguiar Pimentel, Manuel de Castro Silva, Meire Kelly Moretti Ferraz Oliveira. Pelos aniversários de casamento, Ana Maria Braga Freitas Linhares, Josmair Martins Linhares, Cláudia Regina de Oliveira, de Souza Oliveira e Franklin José Souza de Oliveira, Maria da Conceição Ribeiro Ornelas, Milton Coelho de Ornelas e Selma da Silva Maia, Francisco Paulo Menezes Maia. Irmãos, preparamos nosso coração para participar dessa Santa Missa e acolhamos o nosso sacerdote, você de casa com o coração voltado para o altar do Senhor. Iniciemos a nossa Santa Missa. Eu te peço que tu me convertas o coração, que eu decida mudar de uma vez a direção. Dessa vez é pra valer, dessa vez é pra valer. Quero ser como fui batizado, não quero voltar ao pecado. Converte meu coração, Senhor, converte o meu coração. Boa noite a todos. Hoje é o dia do Senhor, o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Queridos irmãos e irmãs, antes de iniciarmos a missa propriamente dita, eu te faço um convite neste momento. Você tem a última ação aí na sua página, no seu Face. Você compartilhe na sua linha de tempo para que outros possam participar conosco dessa Santa Missa. E na sequência, você já se coloca na posição de fato de quem vai participar da Santa Missa. Cesse agora para todos nós, para que concentremos-nos mais
no altar do Senhor. Cesse agora as curtidas, os comentários. Vamos deixar isso para o final. Mas é bom que ao final, você que ainda não curtiu, você também curta a nossa página, tá bem? Para que outras pessoas possam ter acesso. Então preparemos já o nosso coração para iniciarmos a Santa Missa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Cristo nos reúne nesta noite para experimentar do seu amor. Hoje quero render graças ao Senhor de modo especial por um ano de ministério sacerdotal aqui nesta paróquia de São José de Leonissa. Coloco diante do altar do Senhor também a nossa diocese, 60 anos da sua criação, e recordando que neste altar os bispos que por aqui passaram, trazendo no altar do Senhor Dom Clemente, por sua alma também, Dom Rafael, pela alma do nosso Dom Rafael, pelos bispos que por aqui passaram já eméritos, o nosso bispo Dom Alano, Dom Ednei, e hoje de muito especial por Dom Paulo, que é o nosso administrador apostólico. Para bem participarmos, irmãos e irmãs, eu te convido agora a inclinar um pouco a sua cabeça, mas abrir o seu coração diante da bondade infinita do Senhor, diante da sua misericórdia, que nos convida à conversão. Por isso agora, apresente diante do Senhor o seu arrependimento. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar. Tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados
e nos conduz à vida eterna. Oremos. No silêncio do seu coração agora, você também coloque a sua intenção. Coloque diante do Senhor esse mal que todos nós estamos sendo acometidos, de modo especial aqueles que estão infectados, os mais idosos, todos os médicos, todos aqueles que estão na linha de frente deste combate, todos aqueles que ainda devem e precisam continuar nos seus postos de trabalho. Também diante do Senhor coloco aqueles que estão como que angustiados, preocupados por causa do seu trabalho, por causa da sua renda. Coloque diante do Senhor confiante, apresente Ele agora a sua angústia, a sua preocupação. Seja inteiro para Ele agora, neste momento. Senhor, nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou vosso Filho a entregar-se à morte, no seu amor pelo mundo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Com atenta escuta, participemos deste diálogo amoroso com o Senhor. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor, palavra do Senhor. Graças a Deus. No Senhor toda graça e redenção. 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 Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor toda
espere Israel pelo Senhor, mas que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda graça e redenção. 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 Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume, enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz.
Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós alegro-me por não ter estado lá, para que creais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se estivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocaste? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, estamos no 5º domingo da Quaresma. As leituras de hoje já nos fala
e já nos apontam para o grande mistério da nossa fé, a Páscoa, a ressurreição. Embora a Páscoa e a ressurreição, a qual nós celebramos, se trata da vitória definitiva de Jesus sobre a morte, hoje as leituras nos trazem também uma vida vitoriosa, mas ainda não definitivamente aquela vida que Cristo nos traz. A primeira leitura fala de uma promessa. Veja, a leitura da profecia de Ezequiel: vou abrir, ó meu povo, assim fala o Senhor, vou abrir vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. É o povo que vive o exílio e que espera a libertação. Todas estas imagens de libertação do cativeiro, da escravidão do Egito, de tantos os exílios que o povo de Israel vivia, é uma prefiguração daquilo que nós vamos celebrar na Páscoa, ou seja, a libertação total, plena, das consequências do pecado, ou melhor dizendo, da consequência do pecado, que é a morte. E por isso, a palavra diz: porei em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Ainda uma promessa temporal, material, mas sempre a presença do Senhor que vai conduzindo ao povo gradativamente àquela experiência que nós vamos viver, portanto, na Páscoa. Nem mesmo a experiência do Evangelho de hoje ainda é para nós aquela a qual que todos nós desejamos. O que aconteceu com Lázaro, queridos irmãos e irmãs, na verdade, foi a vivificação do seu corpo, porque ele voltou a morrer. Um amigo até falava comigo: Lázaro passou por aquilo que todos nós tememos 2 vezes. Né? Todos nós tememos a morte, e Lázaro morreu 2 vezes. Né? Mas veja, essa morte de Lázaro também é interessante para vermos o desejo das irmãs dele. Porque qual era o desejo das irmãs? Quando avisam a Jesus, elas queriam que ele não morresse. E aqui é interessante. Embora Jesus, e é isso que nós estamos aguardando na Páscoa, vamos celebrar, Jesus nos dá uma vida nova, ele morre para nos salvar. Jesus não nos livra da morte. O que Marta e Maria queriam aqui era que o seu irmão não morresse. Mas veja que também conosco, queridos irmãos e irmãs, vai acontecer a mesma coisa. Jesus não nos livrará da morte. Nós morreremos. Mas o que Jesus vai fazer? Ele vai nos ressuscitar também. Ou seja, Jesus vai nos dar a sua vida, para que nele nós tenhamos vida, e vida em abundância, vida eterna. Veja que a nossa fé não é somente uma fé que prolonga a nossa vida. Não é uma vida prolongada somente o que o Senhor tem para nós, embora isso para os judeus era sinal de bênçãos. Muitos anos era sinal de bênçãos, ainda não tinham a visão da ressurreição. E por mais que a ciência prolongue os dias de vida neste mundo, por mais que nós busquemos isso, existe um fato, irmãos e irmãs. Existe para mim e para você uma realidade. E esta realidade é a morte. E veja que o que Jesus faz, ele até atrasa 2 dias depois.
chega no quarto dia. E Jesus já havia falado para os discípulos. Embora estavam tristes lá, Marta, Maria, embora estivessem tristes os seus amigos, o Senhor vai dizer: Lázaro está morto, mas por causa de vós, veja, alegro-me por não ter estado lá para que creais. Jesus se alegra enquanto Marta, Maria, está chorando com os seus amigos. Mas por que Jesus diz isso? Para que creais. Então veja, queridos irmãos e irmãs, neste momento o que nós percebemos é que Jesus está no controle de todas as coisas. Jesus não é aquele que é indiferente ou que poderia passar na cabeça de alguém na época de Jesus que ele estava negligenciando, não se importando com os seus amigos, ou que ele não estava dando a mínima. Quando falaram, ele ainda disse: não, vamos para outro lugar. Mas o evangelho de hoje nos mostra o seguinte: ele está no controle de todas as coisas. E há um grande perigo para todos nós, é justamente quando nós não percebemos Deus agindo. Mas nós somos chamados a ter no coração um Deus que fez, como nós vimos na primeira leitura, liberta o povo das suas sepulturas, da escravidão. Mas mais ainda, um Deus que faz, e talvez esteja aqui, o lugar mais difícil, porque nem sempre nós percebemos que Deus está fazendo. Como Marta e Maria não percebiam, e nem seus vizinhos, até quando ele chega lá. Se você estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Embora, e aqui é bonito também, mesmo Jesus não fazendo o milagre que elas esperavam, ou seja, estando lá, chegando antes, elas não deixaram de crer, não deixaram de chamá-lo de Senhor, não ficaram chateados com ele, mas assim elas falam: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não morreria. Mas elas ainda proclamam Jesus como Senhor. Nas horas que nós não percebemos a ação de Deus na nossa vida, é que nós somos chamados, queridos irmãos e irmãs, fortalecer a nossa fé nele. Crer mesmo quando o milagre não está acontecendo. Mas é um engano. Veja que é um engano. A gente pode até ter a sensação, sobretudo neste momento em que estamos vivendo. Talvez tantos em casa preocupados, como vai ser amanhã. Talvez para tantas pessoas já começa a faltar coisa em casa, alimento em casa. E aí eu não tenho como não recordar, neste momento, aquela viúva de Sarepta que faltava, ela estava pegando o último gravetinho para fazer o último pãozinho com um pouquinho de farinha que estava na lata e um pouquinho de azeite. O profeta ainda chega e diz: eu quero um pouquinho também. Traz um pão para mim. E a viúva de Sarepta, neste momento, veja, ela poderia dizer assim: não vou tirar comida da boca da criança. Mas ela deu para o profeta, e a farinha não acabou, o azeite não acabou, porque o profeta disse para ela. Hoje também nós somos chamados a ter a fé desta viúva, a ver as circunstâncias do milagre de Jesus hoje, porque já tinha acabado a esperança também para Marta e Maria, e nessas horas nós podemos nos desesperar, mas a palavra de Deus nos convida a confiar nele. Ele não nos deixará faltar. Veja, e mesmo que falte,
eu não vou deixar de amar o meu Senhor. É bonito, eu estava lendo um livro, As 4 Noites da Salvação, de um teólogo chamado Bruno Forte, e tem uma história, uma carta escrita, o gueto de Varsóvia, em 1943, muitos judeus sendo atacados, e os soldados que estavam defendendo aquele gueto, aquele bairro, todos começam a se abater, e ele está numa casa, esse que escreve uma carta, ele está numa casa, está ouvindo o barulho dos fuzis, e ele começa a perceber que a última casa é a dele, e ele está sabendo que iria morrer. Ele escreve uma carta, e depois encontra essa carta numa garrafa. Ele justamente diz isso: Senhor. É uma carta, depois eu até aconselho vocês procurarem aí na internet, procurem, carta do gueto de Varsóvia, onde um judeu está lá: Senhor, eu não perco a minha fé em Ti. Mesmo sabendo que Tu fizeste, veja que oração sincera, Tu fizeste tudo para que eu perdesse, mas eu não perco a minha fé em Ti. Mesmo que Tu permitisse que meus irmãos todos morressem, eu não perco a minha fé em Ti. Até onde, e fica para mim e para você, até onde a nossa fé resiste? Será que a nossa fé resiste a uma tempestade? Resiste a uma calamidade? Resiste a circunstâncias que são totalmente desfavoráveis a nós? Porque nós podemos talvez até pensar, nessas horas, onde está Deus? Eu lembro de um ditado da minha mãe, ela diz o seguinte, muitos conhecem: quando Deus demora, Ele está vindo pelo caminho. E foi isso que aconteceu com Marta e Maria. Jesus demorava, mas Ele estava indo pelo caminho. Jesus, mesmo tenha ido para um outro destino, no coração e na cabeça dele estava o desfecho da vida de Marta e de Maria. E mais do que isso, para que os seus discípulos que ainda estavam incrédulos pudessem também crer. Os judeus já acreditavam na ressurreição, mas sempre falava na ressurreição no fim dos tempos. E talvez já tivessem visto outros momentos Jesus feito também, a filha de Jairo, a filha da viúva de Naim também, mas precisava mais. E aí, queridos irmãos e irmãs, o milagre acontece. Jesus vai até a sepultura e chama Lázaro. Alguém remove a pedra e depois tira os panos. E aqui veja o desfecho deste milagre. O desfecho desse milagre é o seguinte: embora Jesus tenha feito este milagre, que era o mais ainda definitivamente surpreendente, porque a mulher tinha acabado de falecer. Uma outra filha de Naim, a filha de Jairo, tinha acabado de falecer. A filha de Naim, da viúva de Naim, já estava no caixão. E este aqui, já havia 4 dias. 4 dias, definitivamente, não havia chance. Era um dia depois da tragédia, da morte. Ou seja, até 3 dias, talvez fosse possível alguma coisa. Mas o 4º dia, Jesus faz este milagre. E o que acontece? É como o sol. O sol sobre o barro, o que acontece com o barro? Ele endurece. O sol sobre a cera amolece. O milagre de Jesus amoleceu, abriu o coração de tantos ali, de Marta, claro, já estavam predispostos também, já estavam com o coração, que eram amigos de Jesus, mas os discípulos, de tantos ali, mas havia pessoas que permitiam que o coração endurecesse. E depois daquele milagre, sobretudo queriam matar Jesus, os judeus, os que tinham poder de modo especial, tal poder no templo,
junto do povo. Queriam matar Jesus e, mais do que isso, queriam matar Lázaro, que era a prova do milagre. Queriam acabar com a prova do milagre, queriam acabar com aquele que fez o milagre e com a prova do milagre. Veja, queridos irmãos e irmãs, a nossa fé, embora sinais e mais sinais, graças e mais graças, milagres e mais milagres possam abrir, dar alegria ao nosso coração, não é garantia total, porque muitos viram e fecharam o coração. E muitos não viram e continuaram com o coração aberto. Assim foi. Marta e Maria não rejeitaram Jesus, mesmo sem o milagre acontecer. Elas não tinham mais esperança, mas continuaram acreditando em Jesus. Ou seja, elas não tinham esperança que Lázaro, por qual era a esperança delas? Que ele não morresse. Então no coração delas não passava que Jesus fosse ressuscitar, mas elas continuaram acreditando em Jesus. Então veja, queridos irmãos e irmãs, no desfecho do milagre de Jesus, havia aqueles que eram como barro, que endureceram no sol da graça do Senhor, e havia aqueles que eram como cera, que se amoleceram. Que o nosso coração seja como a cera, que ao calor do sol se derrete, ou seja, que no calor da graça do Senhor se abre, se derrete de amor por Ele. Assim aconteceu com tantos pagãos. Durante essa semana a gente viu alguns soldados, ninguém fala como ele. Soldados pagãos abrindo o coração para o Senhor. E talvez neste tempo também que nós estamos vivendo, tempo difícil para todos nós, é o tempo de abrir o nosso coração e pedir que Ele converta o nosso coração. Como nós cantamos no início desta Eucaristia, converta o nosso coração, Senhor, converta o nosso coração. Converte o meu coração, Senhor, converte o meu coração. Na homilia do Papa Francisco ontem, naquela cerimônia belíssima, que vai entrar para a história, o Papa fazia esse convite. Parece que nessa hora, muitas vezes nós queremos afago. Sim, Deus vai nos trazer isso, o conforto, o consolo. Mas não haverá nenhum conforto e um consolo, queridos irmãos e irmãs, tão fecundo como aquele que chega no nosso coração através da abertura para ouvir a voz do Senhor. Lázaro ouviu, estava no túmulo, estava na morte, ele ouviu a voz do Senhor e saiu para fora. Saímos para fora, mas fica em casa, não é? Saímos para fora. Trocadilho engraçado, né? Mas foi bom, foi bom. Muito bem, irmãos. Saímos para fora, talvez da tristeza, do tédio. Saímos para fora do medo, como diz o Papa Francisco ontem. Os discípulos estavam numa tempestade, Jesus disse, não tenhais medo, também nós estamos enfrentando essa tempestade. E os tripulantes estão todos ainda meio sem saber o que fazer. Mas Jesus está nos convidando, não tenhais medo. Como Lázaro também o Senhor nos convida, saia para fora. E coloquemo-nos debaixo do sol da palavra do Senhor. A palavra dele é lâmpada para os nossos pés. Mas ele é definitivamente a palavra encarnada, o sol que veio para fazer-nos um convite diante dele. Há somente duas posições. Ou abrimos o nosso coração e endurecemos. Ou somos barro ou somos cera. Que sejamos cera e derretamo-nos diante do poder do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,
São dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Manifestando nossa confiança na misericórdia de Deus que cura e salva, apresentemos nossas preces. A nossa resposta será: Senhor da vida, ouvi vosso povo. Ouvi o vosso povo. Que a vossa igreja, Senhor, nunca se canse de anunciar a vida que vence a morte, nós vos pedimos. Senhor da vida, ouvi o vosso povo. Por vosso Espírito que tudo recria, assisti a todas as pessoas que estão perdendo a esperança e o ânimo diante de tantas situações de morte, violência e injustiça, nós vos pedimos. Senhor da vida, ouvi vosso povo. Dai aos jovens a motivação no engajamento em ações de cuidado mútuo, especialmente de outros jovens em situação de sofrimento e desesperança, nós vos pedimos. Senhor da vida, ouvi vosso povo. Por todas as intenções que mencionamos no início dessa Eucaristia, pelos 60 anos da nossa diocese, da criação da nossa diocese, a fim de que a bondade, a misericórdia do Senhor esteja sobre o nosso bispo Dom Paulo, sobre todo o clero, sobre todos os leigos, fiéis, comprometidos com o reino. Rezemos ao Senhor. Senhor da vida, ouvi o vosso povo. E tudo isso, Pai, nós te pedimos por teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos filhos e filhas que, formados pelos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados por este sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso, verdadeiro homem. Jesus chorou o amigo Lázaro, Deus vivo e eterno, Ele o ressuscitou, tirando-o do túmulo, compadecendo-se da humanidade que jaz na morte do pecado. Por seus sagrados mistérios, Ele nos eleva ao reino da vida nova. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Paulo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos que partiram desta vida, acolheu junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Você agora traga algum mal, talvez você queira estar livre. Livrai-nos, Senhor, desta situação. Livrai-nos, Senhor, de toda enfermidade. Livrai a minha casa, Senhor, de todo mal. Livrai-nos a todos. Coloque agora diante do Senhor o mal que você deseja ser liberto. Talvez de alguma angústia, de um ressentimento. Livrai-nos, Senhor, deste mal. E livrai-nos, Senhor, também deste vírus. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis, Senhor, os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade.
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for, em tudo que me acontece, encontro o teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. E você aí no seu lar, na sua igreja doméstica, faça a sua comunhão com o Senhor, sua comunhão espiritual. Experimente o Senhor que se faz presente na sua vida pela sua comunhão, no batismo, na mesma fé. O Senhor agora também te visita, visita a sua casa, visita os seus. O Senhor que agora também está derramando graças e mais graças sobre a sua vida. Abra o seu coração e agradeça a Ele cantando. É impossível. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal.
impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Oremos. Concede, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, agora é a hora dos avisos, a hora melhor da missa, né? Para não dizer o contrário. Sei que o padre fala vários avisos, depois ninguém sabe mais o que foi dito. Nem o padre às vezes sabe mais. É tanto aviso, mas dessa vez vai ser prática, irmãos. São alguns avisos bem pontuais a respeito das nossas missas e também da Semana Santa. O que eu quero pedir a vocês? Bem, a partir de terça-feira, que vem, próxima terça, minha segunda terça-feira, nós teremos missa todos os dias às 19 horas e serão transmitidas, tá bem? Então você já guarda aí, todos os dias, a partir de terça-feira, nós teremos a missa. No domingo de Ramos, muitas pessoas já compartilharam, né, um post, né, que faz um convite a todos, mesmo não participando, para que a gente entre no clima da Semana Santa, de você ter no dia, né, de domingo, você já ter um ramo na sua casa, pendura na sua janela, em algum lugar. É claro que eles não terão a bênção, mas na missa do domingo de Ramos, que será também às 19 horas, eu vou abençoar esses ramos para, na melhor oportunidade, depois que a gente sair dessa quarentena, todos possam ter o seu ramo em casa. Os ramos serão abençoados. Mas você já pode, nós vamos dar um jeito de deixar em alguns pontos nos bairros, talvez perto de alguns colégios, durante o domingo ou mesmo no sábado já, ramos para que você pegue, né, e leve para a sua casa. Bem, outro convite que eu peço a você, nós não teremos aqui, antes de Semana Santa toda também haverá missas, né? Nós teremos as missas e serão transmitidas. Mas de modo especial, quinta-feira, que é a Quinta-feira Santa, onde temos o rito do lava-pés, nós não vamos fazê-lo aqui, até porque mesmo na liturgia ele é facultativo. O que eu vou pedir para que a gente viva bem essa Semana Santa? O que é o lava-pés? É claro que ele é mais do que um ato, para nós hoje, é mais do que um ato físico, né, de lavar os pés de alguém. Ele é ritual, ele é simbólico, porque o que o Senhor está nos convidando é que nós façamos isso uns aos outros, através do nosso serviço total, né, do nosso serviço no dia a dia, não só naquele rito. Então o que eu peço, de modo especial, se você tem alguém que precisa reconciliar, pedir desculpa, ou alguém que você precisa, ou alguém que necessita mesmo neste momento difícil, alguém que necessita talvez de alguma ajuda, sirva esta pessoa. Então que neste dia de modo especial, de Quinta-feira Santa, você tire para, mesmo talvez você ligar para alguém, que há tanto tempo que não liga, talvez dar uma palavra de ânimo, de conforto, visitar, a gente não está podendo, mas você pode de fato fazer isso, né? Reconciliar com alguém, um pedido de perdão, de desculpas, uma ajuda a alguma família que necessita, né? Jesus
no rito do lava-pés, ele faz e pede que nós façamos o mesmo. O que Jesus está fazendo? Justamente se entregando, servindo, né? A nossa fé. É bonito que a oração de hoje da igreja, o oremos diz assim, ó, dai-nos a vossa graça, a graça de caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte, no seu amor pelo mundo, né? Caminhar com alegria na mesma caridade. E que caridade é essa? Essa caridade de entregar algo para o outro. A vida cristã é sempre de entregar algo para o outro, né? Não de reter, mas de entregar. E na Sexta-feira Santa, aí de modo especial para os paroquianos aqui mesmo, na nossa paróquia, São José de Leonissa, no dia de São José de Leonissa, nós abençoamos aqueles crucifixos. Você pegue este seu crucifixo, talvez você que tenha na sua casa outro crucifixo, você pegue esse crucifixo, sobretudo na hora da celebração da paixão, e coloque no lugar de destaque. E na hora da adoração da cruz, você também faça esse gesto na sua casa. Tá bem? E aí, né, na noite da vigília pascal, do fogo novo, que você possa também criar um ambiente onde proporcione o simbolismo da luz. Talvez você possa deixar a sua casa numa penumbra, né, acompanhando aqui a igreja. Você vai estar acompanhando pelas redes sociais. Deixa numa penumbra. Aí na hora que, naquele momento, né, de entrar o Círio Pascal, quando o padre entra cantando, você vai e acende também uma vela, né? E aos poucos, como na liturgia, você vai gradativamente aumentando a luz do seu lar, para que a gente experimente da melhor maneira possível e viva da melhor maneira possível, né, a nossa Semana Santa. E no domingo, na medida do possível, aqueles que puderem, e aí eu já pego uma cola com um padre Ives, lá de Duas Barras, colocou, se você puder, faça um churrasco nesse dia de domingo de Páscoa na sua casa, né, comemorando, no domingo de Páscoa, não de Ramos. Falei Ramos, né? Não. No domingo de Páscoa, faça um churrasco, comemore ali com os seus da sua casa, né? Para que a gente comemore a vitória do Senhor, né? A festa da Páscoa é uma festa de alegria, né? Eu creio que ninguém se antecipou em comprar chocolates, né? E talvez ninguém vai conseguir trocar os seus chocolates, mas que comemorem este dia na sua casa, em família. E é uma graça que nós estamos tendo de ver mesmo. Eu recebo muito esses testemunhos, padre. Tem sido muito difícil não estar na missa, mas saiba também que para o padre é muito difícil perceber aqui, né? Quantas vezes o padre pede, gente, vamos fazer silêncio, né? Agora eu estou com saudade do barulhozinho. Agora está um silêncio total, né? Mas muito bem, ou seja, a missa nós precisamos ver o silêncio. A gente sente a falta, a gente já acostuma com as pessoas que vêm em cada horário, né? E quantas pessoas também que dizem ter sentido a falta da missa, desejo de estar aqui, mas ao mesmo tempo está descobrindo uma outra dimensão da fé, de rezar em casa, com os filhos. Ontem eu fui rezar com o pessoal que está tendo um texto na rua, espontaneamente eles começaram a fazer e davam esse testemunho, né, de parar um pouco, de estar com a família. Quantas vezes a gente não se percebe mais, né, não se vê mais, não senta juntos, né? Então aproveitemos esta oportunidade para crescermos também na fé e de modo especial neste contexto tão, vamos dizer assim, original do cristianismo. O cristianismo começou nas casas. O cristianismo não começou com a grande catedral gótica, nem com a sinagoga, nem com o templo, não, foi nas casas. Em alguns momentos nas catacumbas, né? Mas sobretudo as casas, é um lugar da fé ser implantado, ou seja, esta igreja doméstica, o culto familiar, ele é imprescindível e nós não podemos perdê-lo de vista. Não tem mais avisos? Não, muito bem. Então, irmãos, vamos ficar em pé.
Que esta bênção estenda sobre a sua casa, sobre a sua vida, te dê novo vigor. Nós sabemos assim que nesse momento pode sermos acometidos, né, de um tédio, algo assim, ficar só em casa, enfim, você está acostumado a trabalhar, desacelerou, e aí a gente fica meio como que perdido, o cachorro que caiu da mudança, como diz o outro, né? Muitas vezes a gente fica assim, mas recobre o seu ânimo, recorde, procure ver, né? Sobretudo alguns reprises, né? Pode ver eu acho que vale a pena a gente reprisar aquela celebração do Papa, né? Que foi tão profunda, tão sentida, mas ao mesmo tempo, né? Cheio de força, cheio de fecundidade, eu posso dizer assim. E a chuva caindo, né? Nada mais fecundo do que a chuva que cai sobre a terra. A gente via, de fato, a dor, já a debilidade do Papa Francisco, mas, ao mesmo tempo, uma robustez na fé, uma força, uma esperança transmitida, que possamos nos alimentar disso de modo especial esses dias. O Senhor esteja convosco, pela intercessão de São José de Leonícia, de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, desça sobre todos vós aqui presentes, sobre as vossas casas, as vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E saudai-vos, irmãos e irmãs, com gesto de paz. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora